Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez eu volto aqui no canal Filemon para gravar mais uma videoaula das nossas lições, que é a qual estamos estudando no trimestre número 3, o terceiro trimestre de 2022, com o título Os ataques contra a Igreja de Cristo. Glória a Deus. Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente da cidade de Ribeirão Preto. E eu quero recomendar a você para assistir esse vídeo. Deixe o seu like abençoado, faça o teu comentário. E se você não for inscrito no meu canal, convido você a se inscrever e fazer parte deste canal, nos ajudando no crescimento desse canal, ok? Se você se inscrever, não deixe também de acionar o sininho das notificações, para que chegue até você todas as nossas notificações. Louvado seja Deus. E o canal Filemon agradece de todo o coração. Nós estamos diante da lição 4, lição essa que será licionada no dia 24 de julho, isso é no próximo domingo. Ela nos traz aqui um título sobre a sutileza da normalização do divórcio. E temos aqui um texto áureo que diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. A verdade prática diz: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 19, versículo 1 ao 9. Nós já deixamos um vídeo no primeiro tópico dessa lição, que é a lição número 4. E hoje nós vamos deixar este vídeo sobre o tópico número 2 da lição 4 deste terceiro trimestre. E o tópico número 2, ele traz aqui a sutileza da normalização do divórcio. Isso que é um assunto bastante tratado diante das leis cívicas. Ele é muito tratado com uma extrema delicadeza, que é tão grande essa delicadeza que na mente dos seres humanos foi a melhor coisa que a Constituição brasileira aprovou para os casais. No tópico número 2, fala sobre o divórcio no aspecto legal. Por quê? Por que aqui fala sobre aspecto legal? Porque diante das leis cívicas do nosso país, ela dá direito ao rompimento de um matrimônio que não traz mais benefício. Então, é o direito conferido pelas leis cívicas do nosso país. Ela dá esse direito de um matrimônio ser rompido
quando esse matrimônio não está mais trazendo benefício. Porém, biblicamente falando, nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o matrimônio só não traz mais benefício quando surgir alguma traição dos cônjuges, um contra o outro. Aí sim não traz mais benefício, mas mesmo assim a Bíblia dá o direito do perdão para a pessoa perdoar, e se quiser continuar vivendo junto, a Bíblia nos dá esse direito. Mas aqui na contextualização da questão do divórcio, em Mateus capítulo 19, a questão do divórcio teve um papel importante no primeiro século, da mesma forma que hoje. E Jesus, ele discutiu, essa questão no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 e versículo 31 e 32 de São Mateus. E vamos ler esses dois versículos para que nós possamos entender melhor sobre a análise que Jesus fez, sobre isso. Vamos lá. São Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, ele disse: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então observamos aqui que no contexto do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, na discussão de Jesus, ele está declarando que um homem só poderá repudiar a sua esposa, a sua mulher, por motivo de prostituição, por motivo de fornicação, que essa palavra ela inclui todo tipo de pecado, aleluia, que contamina o casamento. E nós observamos que, diante do aspecto legal, a legislação brasileira já foi muito rígida com respeito ao divórcio, Houve um tempo que, diante das leis brasileiras, o divórcio não era permitido, nem mesmo pela atraição sexual. Observamos que, contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias razões que justificam o divórcio diante das leis do nosso país. Aleluia. Eu continuo afirmando que, diante da Bíblia, a única justificativa é a fornicação, Contudo, a partir da Constituição de 1988, onde houve uma reforma da Constituição nessa década de 1988, então a lei brasileira passou a permitir divorciar-se
e se casar quantas vezes fosse preciso. Isso nas leis cívicas, mas diante da Bíblia Sagrada, não é assim. Mas diante das leis, nós precisamos respeitar as leis do nosso país. E de repente em São Mateus 19, 3 ao 9, Jesus também fala. Agora ele apareceu em São Mateus 19, 3 ao 9. O conflito se originou a partir da interpretação de Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Diz: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia. E a coisa feia aqui fala concernente à fornicação, o adultério, a prostituição, que se torna uma palavra só. Era coisa feia. Então o que ele poderia fazer? Diz que ele fará escrito, quer dizer, uma carta de repúdio, ele o dará nas suas mãos e despedirá da sua casa. Era essa em Deuteronômio. Muito bem. Então observamos que no aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente diante das leis. Como pastor, como ministro do Evangelho, eu quero deixar bem claro aqui nas minhas palavras que nos últimos dias está até difícil nós realizarmos uma cerimônia ou um matrimônio, uma cerimônia matrimonial religiosa, porque muitos casais, muitos moços e moças que se casam hoje, já casam com esse intuito: vamos casar, se não der certo existe o divórcio. Mas antigamente não era assim. Casamento era para a vida toda, até que a morte os separe. Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos aqui agora para o subtópico número 2 do tópico 2 da lição 4. O divórcio no seu aspecto moral, né? Além do aspecto legal, que foi uma aparência legalizada pelas leis, existe também o aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, agora, como cristão, necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Qualquer motivo, por uma pessoa descrente, para uma pessoa que não tem como regra de fé a palavra de Deus, que não tem como regra de fé a Bíblia Sagrada, que não tem como regra de fé os preceitos bíblicos. Aleluia, para um descrente. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. Observamos aqui que o Estado garante o seu aspecto legal, mas contudo as Escrituras definem o seu aspecto moral.
Vamos ler ali em São Mateus capítulo 19. São Mateus capítulo 19, versículo 4 até o 6. Glória a Deus. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Muito bem, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Alguém poderá perguntar: mas e se Deus não ajuntou? Acontece o seguinte, que figurativamente falando, quando fala o que Deus ajuntou, não o separe o homem, isso está dizendo que mesmo que pelas leis do físico, pelas leis cívicas do nosso país, está rompido o matrimônio que um dia foi realizado por um juiz de paz. Pela Bíblia Sagrada, esse casamento ainda continua, né? Bom, vamos lá. Trocar a esposa por uma mais jovem, né? É um dos motivos que está tendo nos dias atuais. Ou abandonar o marido por um mais rico, por um famoso, né? São práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para os cristãos? Aqui o escritor, comentarista, ele fez uma pergunta: trocar, aleluia, a esposa por uma mais jovem, só porque você está achando a sua esposa velha, mas quando você casou, ela era jovem. Quando você casou, o seu marido já era pobre, agora você vai trocar por um rico? Você acha que isso é moral para você que é cristão? O crente pode fazer isso? Olha que pergunta essa, que ela poderá, essas duas perguntas, ela poderá ficar indagando no seu coração, e que você poderá responder para você mesmo, se é correto ou não é. Por exemplo, aqui ó, no caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. A Bíblia diz em Malaquias 2, verso 15, que Deus, ele abomina, que Deus odeia o divórcio. Alguns se divorcia, mas nunca deveria ter feito, porque há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam muito machucados. Existem muitos preços altos. Muitas vezes a família continua desorientada, fica desorientada. Os filhos ficam dispersos, muitas vezes não sabem com quem vai ficar, se é com o pai, com a mãe. Então eu acho que o cristão precisa realmente pensar bem no momento em que tomar essa decisão. Amém? Fica aqui essas palavras, essa videoaula,
E a síntese do tópico 2 diz: o divórcio se dá na esfera legal e ao mesmo tempo na esfera moral. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.